Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar, então, a fatoração, tá? Da mesma forma que existem vários tipos de produtos notáveis, também existem vários tipos de fatoração. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu falei isso. Fatoração por agrupamento. Na fatoração por agrupamento, formamos grupos que têm fator comum. Em seguida, fatoramos esses grupos e verificamos se eles apresentam um novo fator comum, que é colocado em evidência para assim completar a fatoração. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Olhem este polinômio. AX mais AY mais BX mais BY, tá? Isto é um polinômio, certo? Se nós observarmos ele, a gente deduz que não existe um fator comum aos quatro termos. AX, AY, BX e BY. Não tem um fator que se repete em todos eles, todos os quatro termos, tá? Porém, os termos AX e AY têm o fator A em comum. Ó, tem A aqui e tem A aqui. Os termos BX e BY têm o fator comum B. Tem B aqui e tem B aqui. Ou seja, nós encontramos fatores comuns a dois termos, não aos quatro, né? Observem aqui então na sequência. Se eu colocar em evidência os fatores A e B, nós teremos então, a referência era, o polinômio era AX mais AY mais BX mais BY. Se eu pegar AX e AY, que tem A em comum, e colocar, separar, no caso, mais BX e BY, que tem o B em comum. Eu posso colocar em evidência o A com relação a X mais Y. Ó, tem A aqui e tem A aqui. Então, eu deixo A em evidência e multiplico pelo que tem dentro do parênteses, que é x e y, que sobra dentro do parênteses, que é x e y. E no B a mesma coisa, eu deixo o B, que é comum aos dois, né? Bx e by, deixo o B do lado de fora e deixo x mais y dentro do parênteses. Agora, aqui eu estou especificando, então, quem são os fatores comuns, né? O AX e o AY, porque tem A comum, BX, BY, porque tem B em comum. Agora, observe aqui, ó. Os dois termos da expressão obtida têm fator comum x mais y, ou seja, A vezes x mais y e B vezes x mais y. Colocando esse fator agora em evidência, nós obtemos a forma fatorada desse polinômio. Então, eu posso dizer que ax mais ay mais bx mais by, fatorando, fica x mais y, porque x mais y é comum aos dois, que tem A em comum e B em comum, né? Então, nós ficamos com x mais y vezes A mais B. Por quê? Porque este A e esse B, eles saíram daqui, né? E se tornaram o A mais B, e x mais y era igual nos dois, e a gente pode deixar, então, uma vez só. Porque se nós analisarmos, o que acontece aqui? O x mais y multiplica o A, e o x mais y multiplica B. Então, a fatoração seria o x mais y que multiplica A mais B. Essa aqui é a ideia. Percebam que de AX mais AY mais BX mais BY, nós primeiro localizamos um fator comum dentro dessas possibilidades, né? Depois colocamos eles em evidência, o A e o B, e quando a gente fez isso, nós já encontramos mais algo em comum, e aí foi possível, então, chegar à fatoração final, tá?
A fatoração por agrupamento pode ser representada também geometricamente. Por exemplo, podemos exprimir a área do retângulo ABCD de duas maneiras diferentes, tá? Na verdade, uma maneira vai ser a fatorada e a outra não, né? Se nós fizermos a soma, ó, nós temos esse retângulo grande e ele é dividido por outros 4 retângulos, tá? Sabendo que a área de cada retângulo é dado pela altura vezes a base, então eu posso dizer que o retângulo vermelho tem área AX, né? A vezes X. O retângulo azul, a área é AY. O retângulo verde, a área é BX. E o retângulo amarelo é BY, tá? Se nós simplesmente somarmos as áreas, nós teremos AX do vermelho, AY do azul, mais BX do verde e mais BY do amarelo, tá? A outra maneira para calcular a área deste retângulo seria calculando diretamente a área do retângulo pelas medidas dos seus lados, né? Então, eu sei que este lado mede x mais y e este outro mede a mais b. Então, eu vou multiplicar, por regra, a área é feita pela multiplicação base vezes altura, então eu vou multiplicar a mais b vezes x mais y. Seria esta, na verdade, ó, como as 4 regiões menores formam o retângulo ABCD, podemos escrever então que ax mais ay mais bx mais by, o que é isso? É a soma das áreas de cada retângulo colorido, né? A forma fatorada deste polinômio, então, é a multiplicação direta da altura vezes a base, né? Ou base vezes altura, no caso aqui. A mais B vezes X mais Y. Seria essa a forma fatorada, então. Então, com a forma geométrica, a gente pode fazer pelos dois caminhos o cálculo da área, e um desses caminhos seria a forma fatorada do polinômio da soma da área de todos os retângulos, né? Depois disso, nós temos então a fatoração da diferença de dois quadrados. Lembram que nós trabalhamos produto notável, diferença de dois termos, né? Então, o produto notável, vimos que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Isso aqui é uma regra do produto notável, né? Então, o produto da soma pela diferença, a fatoração da diferença de dois quadrados é exatamente o contrário do que o produto notável nos sugeria, né? Assim, sempre que houver uma diferença de dois quadrados, que seria o produto notável, então, né, que nós aplicamos. Agora nós vamos falar em operação inversa, vamos dizer assim, né? A fatoração e o produto notável, eles têm muito a ver. Por quê? Porque na fatoração é o processo inverso do produto notável. Então, assim, sempre que houver uma diferença de dois quadrados, no caso aqui o exemplo a ao quadrado menos b ao quadrado, mas poderia ser x ao quadrado, y ao quadrado, ou poderia ser um x ao quadrado e talvez um 36, né? Que a gente poderia resolver, então, a raiz quadrada desse 36. Então, na verdade, isso é só um exemplo, né? Que o quadrado de alguma coisa menos o quadrado de outro termo, né? Pode ser fatorado, então, com o primeiro termo mais o segundo termo, multiplicado pelo primeiro termo vezes o segundo termo, tá?
eu citei aqui 36, porque todos sabem que 36 é 6 ao quadrado, então eu posso transformar, né, o número 36 em 6 ao quadrado e levaria a ideia de um termo ao quadrado, né? Como qualquer outro número que tenha a raiz exata. E aqui, então, eu coloquei uma observação importante, que eu já comentei aqui, né? Observe que podemos chamar a fatoração de processo inverso dos produtos notáveis. Então, para cada produto notável, existe um processo de fatoração correspondente, inverso, né? Se vocês fixarem bem o produto notável, vocês conseguem identificar o processo inverso. Então, tendo uma boa memorização do produto notável, a fatoração fica mais fácil, né? Porque são exatamente as mesmas regras invertidas, o processo inverso delas, né? Aqui tem a fatoração do trinômio quadrado perfeito. O que seria isto? Retomando então dos produtos notáveis que nós já vimos, o quadrado da soma de dois termos, que é dois termos sendo somados ao quadrado, e o quadrado da diferença de dois termos, né? Lembrando que quando é o quadrado da soma de dois termos, resulta em um quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aqui tem a diferença, então, do quadrado da diferença de dois termos. Diferença o que é? É a subtração, né, gente? Então, o resultado fica o quadrado do primeiro termo, que é a, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que a gente já viu lá nos produtos notáveis. Então, dizemos que a mais b ao quadrado é a forma fatorada do trinômio a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ou seja, sabendo o produto notável aqui, a gente pode dizer, então, que esta é a forma fatorada deste polinômio. Essa aqui é a ideia. Do mesmo modo, a menos b ao quadrado, né? Ou o quadrado da diferença de dois termos, depende como vocês preferem fazer a leitura, é a forma fatorada do trinômio a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, né? Lembrando de novo, isto aqui foi o que a gente aprendeu nos produtos notáveis, né? As regras que a gente aplicou lá nos produtos notáveis, né? Aqui na sequência, pessoal, eu coloquei uns exercícios, eu gostaria que vocês tentassem desenvolver para ver o que a explicação conseguiu, né, mostrar para vocês. A partir dali, a gente vai voltar a conversar a respeito desses conteúdos. Eu quero aproveitar depois, como sempre, né, o exercício para a gente reforçar a explicação, demonstrar melhor. Então, por favor, tentem fazer. Eu sei que é muito recente o conteúdo ainda, mas é interessante. São só 2 exercícios dentro da ideia de fatoração, né, que a gente tem aqui a imagem, a representação, a demonstração, tá? Tentem. A gente conversa mais na próxima aula, nas correções, com mais explicações, então. Certo, pessoal? Um abraço. Hoje era isso e até a próxima aula, então.